Tô com a vozinha assim meio emocionada por causa de um episódio que acabou de acontecer. Me tomaram emprestado ali o carro, qualquer hora dessa me devolvem. Se não me devolverem, eu conquisto outro. O importante é que eu estou aqui viva e que nós estamos aqui juntos. Me desculpem os psicólogos presentes pelo meu atrevimento, porque eu vou fazer uma abordagem dessa temática, como nós acabamos de ouvir, de uma maneira metafórica e de uma perspectiva psicológica. A minha formação não é psicologia, sou formada em letras e o meu doutorado é em poesia, mais especificamente em Mário Quintana. Então eu trabalho com metáforas há muito tempo, desde a época da graduação, porque quem lida com a poesia, lida com a metáfora o tempo inteiro. Então a gente vai falar um pouco, refletir um pouco acerca dos lobos que vivem em nós. Quando eu pensei acerca dessa temática, na realidade, quando eu pensei em elaborar essa reflexão, primeiro para mim, depois para aqueles que me ouvem, e compartilhar essa reflexão com vocês, na realidade esse não foi um tema que eu escolhi, porque eu estava fazendo meu culto do Evangelho no Lar. Todos os domingos eu faço às 9h30 da noite, e eu abri aleatoriamente uma mensagem para ler antes do Evangelho, e a mensagem tratava exatamente disso. O tema era esse: os lobos que vivem em nós. Eu fiz o Evangelho, terminei meu Evangelho. Como eu moro sozinha, eu sempre convido os desencarnados para fazerem parte, agradeci a presença deles. E ao final do Evangelho eu ouvi alguém me dizer: esse é o tema da sua próxima palestra. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas como? Aonde é que eu vou arrumar tanto lobo, para falar? Então, essa passagem do Francisco de Assis me veio à cabeça. Depois eu comecei a recolher no Novo Testamento aquelas passagens em que Jesus Cristo se refere a lobos, ou a pastores, ou a cordeiros. Porque onde há ovelha, cordeiros, há lobos, pela própria cadeia alimentar. Então, metaforicamente, lobo, ou alegoricamente falando, quando a gente vai em busca dessa significação alegórica, a gente descobre que lobo significa instinto. E aí a gente fica se perguntando: e o instinto é uma coisa ruim, Adriana? Não, não é. Tanto não é que Kardec nos diz que o instinto é o germe do sentimento, é a semente dos nossos sentimentos. É a crisálida. Ali habita, nos instintos estão presentes todas as sementinhas de todos os sentimentos que nós iremos evoluir, que nós iremos adquirir ao longo da nossa jornada evolutiva, porque nós estamos aqui em jornada, nós estamos aqui em caminhada, nós somos peregrinos dessa existência. Nós passamos aqui uma temporada e depois a gente retorna para a nossa pátria espiritual. Então, ora a gente chega pelo berço, ora a gente retorna pelo túmulo. É o processo natural até nós adquirirmos um tal ponto evolutivo que não necessitaremos mais da reencarnação. No capítulo 11 do Evangelho, não sei se vocês lembram dessa passagem, mas Lázaro, ele fala de maneira brilhante dessa escalada evolutiva. Ele diz assim: no início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então, observem como é uma escalada. No início, a gente tem instintos. Nós necessitamos dos instintos para a própria sobrevivência. E nós estamos numa transição do instinto para as sensações. E as sensações estão ligadas diretamente ao materialismo ou aspecto físico. As sensações são físicas. E nós estamos nessa caminhada, porque nós nem vivemos mais nas cavernas, nem sentimos, nem agimos e nem reagimos apenas pelo instinto, mas nós também não podemos dizer que nós já alcançamos o ponto sublime dessa jornada, que é a vivência do amor. Então, se a gente observar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós vamos perceber que a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, a maioria de nós vive
nessa transição ainda entre o instinto e a sensação. Alguns de nós já conseguem fazer essa caminhada em direção do sentimento. Porque a sensação, o Lázaro diz assim, mas avançado e corrompido nós temos sensações. Em que aspectos nós avançamos? Talvez a gente possa dizer assim, a gente já saiu da selvageria para a racionalidade. Será que saímos completamente? Será que se a gente avaliar friamente, será que nós já abandonamos a selvageria? Será que nós de fato melhoramos? E aí a gente começa a refletir sobre alguns aspectos. Por exemplo, há alguns séculos atrás, era divertimento comum das famílias, dos finais de semana, se reunirem em torno de uma fogueira e jogar um gato na fogueira, para ele morrer queimado. Até algum tempo atrás, se vocês assistiram aquela minissérie que passou recentemente sobre Tiradentes, né, a filha do Tiradentes, era espetáculo popular o enforcamento ou a guilhotina, acho que era o enforcamento de algumas pessoas. Se a gente pensar nessa perspectiva, nós melhoramos ou não melhoramos? Melhoramos. Nós melhoramos. Se a gente olhar pelo aspecto da tecnologia, do avanço tecnológico, nós também avançamos muito. Avançamos muito. Se nós pensarmos na perspectiva do avanço material, nós já evoluímos bastante. No entanto, nós nunca vivemos tão apegados às sensações como nós vivemos ultimamente. As sensações estão ligadas ao corpo físico. E as sensações estão ligadas a um verbo que a gente conjuga em 3 letrinhas. Ter. Então eu preciso ter prazer, eu preciso ter satisfação, eu preciso ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Porque eu preciso da sensação. Então se a gente imaginar, por exemplo, um instinto básico de sobrevivência. Se alimentar, comer, é um instinto básico. Se nós não comermos, a gente morre. E aí a gente às vezes abusa tanto desse instinto e a gente começa a comer desesperadamente. Come, sacia a fome e mesmo com a fome saciada, continua comendo. Por quê? Ai, Adriana, comer é bom. Ai, comer é bom. Chega, tem gente que sente aquele prazer. Comer é bom. E continua comendo. E a gente chega ao ponto de, por esse instinto mal direcionado, corrompido pela sensação, a gente chega ao ponto, por exemplo, de acumular tanta comida em nossas despensas que às vezes estraga e vai para o lixo. Vocês já observaram como é que um animal faz quando ele está com fome? Por exemplo, uma raposa. Ela vai em busca da galinha, porque ela está com fome, ela precisa comer. Quando ela pega a galinha, ela come a galinha e vai embora. Vocês já viram uma raposa carregando 3, 4 galinhas nas costas para guardar? Não, né? Ela não acumula, porque ela vive apenas do instinto e o instinto diz para ela que aquele alimento é suficiente. Quando ela precisar novamente de alimento, o que é que ela faz? Ela vai caçar de novo. Adriana, mas a gente não é raposa. Não, nós somos mais inteligentes do que a raposa. E por que que a gente estraga a comida nas nossas casas? A gente tem medo de passar fome? Às vezes eu perguntava para minha mãe se ela tinha medo de passar fome. Porque nós somos uma família grande de 5 irmãos e todo mundo foi casando, foi saindo, outros foram trabalhar fora, como é o meu caso. E até hoje ela faz comida em casa, todos os dias no almoço, como se vivêssemos os 5 filhos dentro de casa. Às vezes eu pergunto para ela se ela tem medo de passar fome. Ela disse, minha filha, mas eu me acostumei. É o hábito. E quando a gente cria o hábito, nós dizemos assim, é difícil de vencer o hábito. Então, se a gente observar, por exemplo, o instinto de procriação
faz com que os animais, em um determinado tempo, em uma determinada época, copulem, porque eles precisam dar perpetuidade à espécie. O que nós fizemos com as energias do sexo? Hoje, inclusive, existe remédio, droga, para dar êxtase, para dar energia sexual. E a gente fica trocando de parceiro o tempo todo e nunca está satisfeito, o tempo todo por causa da sensação. Aí a gente corrompe o instinto, porque o instinto em si não é ruim, mas a gente corrompe. É isso que o Lázaro está dizendo. E ele diz, olha, mais instruído e purificado, a gente tem sentimento. Quando nós nos instruímos, e aí tem um ponto-chave, o ponto da instrução, porque aí entra a questão da racionalidade. E ser racional é diferente as pessoas dizem assim, mas quem é racional é frio, não tem emoção. E o contrário de racionalidade não é a emotividade. O oposto de racionalidade é irracionalidade. Então nós evoluímos um pouquinho mais, andamos um pouco mais, nos instruímos e nos purificamos, adquirimos o quê? Sentimentos. E a instrução diz respeito tanto ao conhecimento intelectual, aí entra a questão da racionalidade, como diz respeito também ao conhecimento moral. A gente evolui, nós nos instruímos moral e intelectualmente. E aí nos purificamos. Você sabe o que significa purificação? O significado da palavra purificação, purificação significa purgação. Um dos significados de purificação é purgação ou expiação. Então a gente vai se purificando, a gente vai expiando os excessos que nós adquirimos ao longo da caminhada evolutiva. Excessos de quê, Adriana? O excesso das sensações. Porque até então a gente vinha caminhando, jornadeando pelo instinto. Aí a gente descobriu a sensação. É física, é boa. E a gente foi acumulando excessos dessa sensação. É o excesso da bebida, porque beber é bom. É o excesso da comida, porque comer é bom. É o excesso do sexo, do comodismo, e aí vem a preguiça e por aí vai. Todos os excessos. Aí a gente precisa purificar os excessos, para a gente poder adquirir sentimento, para poder adquirir sentimento. Então, se metaforicamente lobo significa instinto, eu acrescentaria aí um significado a mais, é o instinto corrompido. É o instinto corrompido. Porque quem são esses lobos que moram em nós? Não, a gente nem precisa apresentar eles para nenhum de nós, porque todos nós os conhecemos. A raiva, a ira, a inveja, o ódio, a maledicência, o medo, a preguiça, o orgulho, o egoísmo, todas as nossas fraquezas e mazelas morais. Os excessos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada, dessa jornada evolutiva, porque vocês já observaram que na natureza nada regride, tudo avança. Se a gente observar uma sementinha plantada no chão, um girassol, por exemplo, ele arrebenta a terra escura em direção do sol. Ele arrebenta a terra escura, às vezes lamacenta, fria, brota com a força da luz. Nós muitas vezes somos esses seres que estamos ainda jornadeando pelo frio e pelo escuro da ignorância. Porque o mal não é a ausência do bem. O mal é a ignorância. É a ignorância que é o mal. Porque se a gente disser assim, Adriana, o mal é a ausência do bem, mas a gente sabe que Deus é bom. E a gente ainda diz assim, Deus é onipresente. Ele é onipotente, é onipresente, ele está em todos os lugares. E se ele é bom e está em todos os lugares, naquele lugar que eu digo que existe o mal, Deus não pode estar ali. Então,
O mal não é a ausência do bem, o mal é a ignorância. Por isso que a gente diz que a nossa ignorância nos protege. Então, se a gente observar aquela plantinha, ela vai arrebentar a terra, ela vai brotar e ela vai começar a abrir os braços, as folhas, os galhos, em direção de quem? Da luz. E ela vai crescer sempre em direção da luz. E um girassol ainda é mais interessante. Se vocês nunca plantaram um girassol em casa, plantem, porque foi o espetáculo mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele vai acompanhando o movimento do sol. Ele vai acompanhando o movimento da luz. Enquanto tem luz, ele vai virando para acompanhar o movimento da luz. Nós deveríamos ser como girassóis e buscando sempre o movimento da luz. Arrebentar o solo frio e escuro em busca da luz. Porque é assim que muitas vezes nós nos encontramos. Então, esses lobos que estão em nós são os excessos dos instintos que nós corrompemos. E à medida que nós vamos vencendo esses excessos, nós vamos lapidando essa rocha bruta que muitas vezes nós nos tornamos ao longo da nossa caminhada. Nós vamos lapidando. Se a gente observar como se lapida uma pedra para se tirar dali de dentro um diamante, se eu quero adquirir um diamante que está ali escondido dentro de uma rocha, eu não posso simplesmente destruir a pedra. Porque se eu destruir a pedra, o que vai acontecer com o diamante? Ele também vai ser destruído. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou lapidando, vou tirando o excesso, e de repente, depois de toda a dor da lapidação, aquele diamante desabrocha. Na nossa jornada evolutiva, esse diamante se chama amor. Se chama amor. Está lá dentro de nós, estava escondidinho, lá dentro dos nossos instintos, da nossa rocha bruta. Então, eu vou lapidando os excessos. E de repente surge o diamante. Vai ser assim? Rápido? Não. Para alguns talvez seja mais rápido, para outros nem tanto. Mas o certo é que a nossa jornada é sempre em direção a Deus, nos diz a Joana de Ângeles, através do Divaldo. A nossa jornada é sempre em direção a Deus. Nós estamos sempre apontando para o alto. Por isso, por pior que a gente ache que esteja a humanidade hoje, ela está melhor do que há 100 anos. Por pior que a gente ache que esteja a espécie humana, ela está melhor hoje do que ela estava algumas décadas atrás. Ninguém queima mais gatos em praça pública, porque se alguém encontrar alguém queimando um gato, o que é que faz? Liga, denuncia. Ai, Adriana, não queima gato, mas queima índio. Mas não é todo mundo que queima um índio. Não queima gato, mas queima um mendigo. Mas não é todo mundo que queima um mendigo. Então, esses instintos corrompidos, eles são os nossos lobos. E ao invés de combatê-los ou de destruí-los, o que é que nós precisamos fazer? Domá-los. Precisamos domá-los. Adestrá-los, para que eles trabalhem a nosso favor. Porque a energia da raiva não é uma energia ruim, ela é uma energia boa, se ela é bem direcionada. Porque quando a gente, por exemplo, se revolta com uma situação social ou particular, a gente se revolta com uma situação qualquer e fica indignado e com raiva daquela situação. Se eu saio quebrando tudo, eu não vou resolver nada. Mas se eu transformo essa energia da indignação, da raiva em uma atitude proativa, se eu saio em busca de ideias que solucionem, pelo menos amenize aquela situação, eu vou transformar a energia da minha raiva em uma coisa produtiva. Agora, de que adianta estar com raiva e sair chutando a porta, quebrando as coisas dentro de casa? Não resolve nada. Então, as nossas emoções, que é uma junção, de sentimentos e sensações físicas, as nossas emoções, elas, quando desajustadas, quando corrompidas, elas se transformam em verdadeiros lobos. E aí a gente esquece que só lobo cai em armadilha de lobo. Todo mundo já ouviu isso. Ou já leu em algum lugar.
ou no Evangelho, ou em alguma passagem. E será que a gente meditou a respeito disso? Porque às vezes a gente para, lê, mas não medita, acha muito bonito, mas não reflete. Algum tempo atrás, uma colega minha de trabalho, que eu não vou dizer o nome, porque o nome é que faz a fofoca, claro, e isso ainda é antiético. Ela me chamou no meu trabalho, eu dou aula no Instituto Federal, lá em Piripiri. Ela me chamou num cantinho e disse assim: Adriana, dias que eu estou querendo falar com você. E eu falei, pois não. Ela disse, não, mas é um assunto particular. E ela saiu me puxando para o fundo do Instituto. Eu disse, o que é, menina, que foi de tão grave? Ela disse, eu estou precisando fazer um atendimento fraterno offline. Eu digo, é o quê? Offline? Não entendi. Como assim offline? Disse, eu não quero ir ao centro espírita, porque tu sabe, Piripiri é muito pequena. Se a minha família sabe que eu estou indo para o centro espírita, a minha mãe é muito católica. Ora, mas porque um dia eu levei o livro do Kardec lá para casa, ela pegou o livro e queimou, que disse que era cor do demônio, agora tu imagina eu indo para o centro espírita. Eu digo, tá, então você está querendo um atendimento offline. Então quer dizer, offline é aquele que faz fora da casa espírita. Eu digo, olha, um novo conceito. Não tinha esse. E aí eu fui fazer o atendimento fraterno com ela. Ela sentou do meu lado numa calçada quente, porque Piripiri está pegando fogo literalmente, igual Teresina. Aí chama, fico subindo pelo muro do instituto. Sentou ali e ela disse, olha, eu estou com um problema sério. Isso o que foi? Menina, toda fofoca, todo fuxico, toda confusão que acontece aqui dentro, meu nome está no meio. Eu digo, nossa senhora, é um problema sério mesmo esse. E ela disse, não, mas não é só aqui não, na minha rua também. Menina, outro dia teve uma confusão com a vizinha, a confusão, meu nome no meio. Como se eu tivesse feito a fofoca. Eu disse, e tem mais algum lugar que você esteja envolvido em fofoca? Na minha casa. No Natal foi uma briga daquelas por causa de uma fofoca e ainda disseram que foi eu que fiz o fuxico. Aí eu olhei para ela e disse, como é que a gente faz? Será que não foi um trabalho feito? Fizeram um negócio desse para mim, fizeram um trabalho para mim, eu estou agora aí, né, só me dando mal na vida. Eu disse, mulher, eu acho que é um trabalho feito, mas é feito pelas suas próprias mãos. Aliás, pelas mãos não, pela língua. Ela disse, o quê? Eu disse, Aí ela disse, Adriana, e como é que tu faz? Tu passa um tratamento pra gente e a gente se cura? Como é? Eu tenho que pagar quanto? Aí eu digo, não, meu bem, lá a gente não cobra. E eu também não vou lhe passar um tratamento, porque eu não sou médica. Eu vou te dar eu vou anotar, cadê aquela tua agenda? Ela estava com a agenda na mão e disse, eu vou anotar aqui para ti uma passagem do Evangelho e vou pedir para você chegar em casa, pegar essa passagem do Evangelho, escrever num papel bem grande, colar na tua geladeira, colar no teu espelho, colar na porta do teu quarto. Vixe Maria, Deus do céu, e o que é? Eu disse, dá aqui a agenda. Aí eu escrevi na agenda dela, só lobos caem em armadilha de lobos. Aí eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo isso aqui não. O que é que tem um lobo a ver com essa história? Eu digo, minha filha, medite, pense, reflita. E ela saiu, tá bom. Eu disse, coloca na geladeira, no espelho, na porta do quarto e reflete. E ela disse, não entendi nada, mas eu vou fazer. Resolve, eu disse, vai ajudar muito. E ela saiu e disse, não entendi não, Adriana. Eu pensei que era mais simples, era só te dar uma peça de roupa minha, alguma coisa assim, tu ia desmanchar o serviço. Eu digo, mãe de Iná, né? Mãe Adriana. Aí eu falei, não, meu bem, a coisa é bem mais complicada. E ela saiu. Porque é verdade, gente. Se a gente parar para refletir, se nós observarmos a nossa vida e se a gente começar a fazer realmente uma reflexão séria, se nós começarmos a perceber que nós estamos constantemente nos vendo, né, às voltas, com os mesmos conflitos, com os mesmos problemas, não é porque a culpa é do outro, não é porque o meu marido é chato, não é porque o meu chefe é insuportável, não é porque meu vizinho gosta de confusão, não, o problema está em mim. Porque só lobo cai em armadilha de lobo. Se eu estou me envolvendo o tempo todo com fofoca, com fuxica, é por quê? Porque eu adoro fofoca, gente. Adriana, mas eu não abro a boca, mas a mente, e não é magnetismo? É magnetismo. Quem é espírita,
Se nós somos espíritas, a gente acredita no magnetismo, pensamento. Mesmo que eu não abra a boca, está no meio da fofoca, está compartilhando, curtindo, né? Então, lobo cai em armadilha de lobo. Quando a gente começa a pensar dessa forma e refletir sobre isso, nós nos damos conta de uma série de atropelos em nossas vidas que nós poderíamos ter evitado. Aqueles lobos que foram nos arrastando, que ao invés de nós domarmos, nós fomos devorados por eles. Se nós tivéssemos agido de maneira reflexiva, crítica, autocrítica, porque a base da doma desses lobos é o autoconhecimento. E Santo Agostinho dá uma receita perfeita no Livro dos Espíritos. Ele diz que nós precisamos ter autocrítica. Terminar o dia e começar a se perguntar: onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz que não está de acordo com aquela conduta que eu almejo para a minha vida? Autocrítica. Porque a gente gosta muito de criticar o outro e às vezes esquece de olhar para nós mesmos. Então a base para a gente domar esses instintos, domar esses lobos, é autoconhecimento. O Kardec diz lá no Livro dos Espíritos ainda que é necessário que a gente conheça os nossos caracteres. E a gente precisa fazer isso de maneira tranquila, porque agora a gente diz, Adriana, pois então eu estou ferrado. Porque menino, o tanto de defeito que eu tenho, agora eu vou passar o dia todinho refletindo, vou virar Buda, dia todinho zen, porque é defeito demais que eu tenho. Não, gente, todos nós hoje somos melhores do que ontem, porque a natureza não regride. Todos nós, todos, absolutamente todos nós somos melhores hoje do que nós fomos ontem. E vamos ser melhores amanhã, porque a natureza não regride. Então, a gente precisa ter autocrítica, autoconhecimento, e o Kardec ainda diz, conhecer os nossos caracteres, a fim de que a gente possa meditar sobre eles e endireitá-los. Endireitá-los. Ele não diz eliminá-los. Ele não diz jogar fora, romper com eles, porque quando a gente coloca para baixo do tapete, quando nós ignoramos apenas, fazemos de conta que ele não existe, o que acontece? Chega uma hora que não cabe mais debaixo do tapete. Então, se a gente vai jogando para o inconsciente, vai jogando para o porão, uma hora ele vem à tona, explode como uma doença física, psicológica ou psicossomática. Vem à tona como uma enfermidade de difícil cura. Quando nós nos permitimos ser devorados por esses lobos que nós carregamos, a Joana de Ângeles diz no livro Liberta-te do Mal, que nós nos tornamos espíritos labutando com a dor sem consolo. Somos espíritos labutando com uma dor sem consolo. O que é uma dor sem consolo? É aquela que a gente não acha remédio. Não encontra remédio. Vai na mãe de santo, pede para benzer, pede para fazer um trabalho, não resolve. Vai no médico, pega uma receita, vai no psiquiatra, pede um remédio para dormir, não resolve. Vai se confessar, vai fazer promessa, não resolve. Aí às vezes, o anjo da guarda da gente com muita dificuldade, empurra a gente para uma casa espírita. Aí a gente, nada contra o pessoal que está aí atrás, viu o que eu vou dizer agora, não é pessoal. Mas aí a gente chega a uma casa espírita, arrastado pela dor, aí a gente senta na última cadeira da última fileira do centro espírita, porque disseram que aquilo ali tem espírito. E se passar um vulto branco, você já corre pela porta e já vai embora. Se alguém der um grito aqui dentro, você já acha que é alguém incorporando, e aí você já se assombra e já vai embora. Ou então você fica de olho desconfiado, que negócio é esse aqui? A gente chega à casa espírita mutilados do espírito, como diz a Joana de Ângeles, na maioria das vezes. Bendito aquele que chega pelo amor, mas a maioria de nós atravessa aquela porta pela dor.
e nos tornamos mutilados do espírito, labutando com uma dor sem consolo. E se a gente for analisar friamente, essa dor, ela tem uma causa. E essa causa é justa. Porque Deus é justo. Mas às vezes a gente esquece de uma coisa maravilhosa. Eu sempre me pergunto, eu não me queixo muito da minha vida não. E a gente se queixa porque se queixar é uma coisa natural do ser humano. Mas eu costumo não me queixar muito. E uma vez eu estava me perguntando nas minhas reflexões, meu Deus, será que a gente sofre tudo o que a gente merece? Fiquei me perguntando, honestamente, será que todos nós sofremos tudo o que nós merecemos? Eita, Adriana. Alguém já parou para se perguntar isso? Será que eu sou? Porque a gente geralmente pergunta assim, por que eu não sou tão feliz quanto eu gostaria de ser? Por que minha vida não é tão boa quanto eu mereço? Porque a gente acha que tudo é para nós, o melhor tem que ser para nós. A gente está sempre preocupado com o nosso bem-estar. Mas uma vez eu me perguntei por um motivo, por uma situação em que eu passei junto à minha família, eu me perguntei, será que a gente sofre tudo que a gente merece? Sabe o que eu descobri? Nós não sofremos o que nós merecemos, nunca. Nunca sofremos o que nós merecemos. Sabe por quê? Porque Deus é justiça, claro, mas Ele é bondade e misericórdia. Ele é bondade e misericórdia. Imagina um pai na terra e uma mãe que tem um daqueles filhos especiais no sentido especial de ser aquela criatura de Deus, aquele espírito de luz, como diz uma amiga minha. Abençoado, ele não para quieto um minuto, ele não sossega, ele mexe com tudo, ele vai, ele volta, ele derruba as coisas, ele quebra tudo dentro de casa. É aquele espírito de luz que a gente tem dentro de casa. O abençoado, como diz uma amiga minha. E aí o pai, ele faz uma traquinagem qualquer, o que o pai faz? Coloca de castigo. O pai e a mãe, às vezes, colocam de castigo, ou dão uma palmada, que hoje é até proibido, né? E aí o pai e a mãe vai lá para o quarto chorar. Ou o pai ou a mãe vai lá para o quarto, se esconde e vai chorar, porque acha que foi duro demais com o filho. E olha que nós somos humanos e imperfeitos. E normalmente quando os nossos filhos ou os nossos amigos ou os nossos amores cometem um erro, imediatamente nós saímos em defesa. Agora imaginem Deus, o Pai Supremo. Todo amor, todo misericórdia. O que Ele não faz por nós? Então nenhum de nós sofre o que merecia, sofre menos. Adriana, pô, então minha dívida era grande. Pois é, a nossa dívida é grande. A nossa dívida é imensa, mas maior é a misericórdia de Deus. Então, quando a gente começa a se conhecer, começa a ter conhecimento desses nossos instintos corrompidos, quando nós começamos a perceber que esses lobos vorazes podem se tornar companheiros, como fez Francisco de Assis, companheiros da nossa jornada evolutiva, quando nós percebemos que eles podem contribuir com a nossa caminhada, nós passamos a perceber as coisas que acontecem dentro de nós com outros olhos e paramos de culpar os outros por tudo aquilo que nos atinge, porque na realidade tudo que nos acontece está aqui dentro. É fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e das nossas reações. E tem uma coisa que é muito interessante. A gente sabe que instinto nos domina quando a gente reage a determinadas situações que nós não planejamos. E nós nunca planejamos a reação. A gente sempre planeja a ação, mas a reação quase nunca a gente planeja, porque a reação é instintiva. Então, se a gente observar, por exemplo, tem uma amiga que separou recentemente do marido, e ela estava naquela fase de negociação da pensão alimentícia, que é uma coisa fácil, né, de resolver, ainda mais assim, quando os casais não conseguem se entender muito bem, menina, é ligeiro demais que se resolve.
E ela, né, disse, eu sou espírita, estou estudando a doutrina espírita, eu vou resolver isso na paz. Ligou para ele, marcou com ele uma conversa, disse para ele que queria falar sobre a pensão da criança, e ela disse, Adriana, eu vou tranquila, não vou brigar, não vou discutir, não vou bater boca, eu vou na paz, né, de boa. Eu disse, ótimo, por manter o pensamento firme. Ela disse, não, eu vou manter. E aí ela liga para ele e marca o encontro para falar sobre a pensão alimentícia. Quando ela chega no encontro, que ela olha para o lugar onde ela havia marcado com o ex-marido, já sobe um negócio na cabeça dela, porque o marido não está só, ele está com a mulher atual. Ela já ficou assim meio transtornada, mas ela disse, eu vou vencer. Não vou brigar com ele, eu não vou discutir com ele, que eu sou superior. E foi em direção do casal. Quando ela chegou na mesa que ela senta, deu boa tarde, muito educadamente, sentou, ela nem abriu a boca, a outra, né, quer dizer, a outra não, no caso agora é a atual. A atual dele disse assim, olha, se for dinheiro, tá difícil, é melhor você esquecer, porque o negócio lá em casa até é feio, ele tá até desempregado. Aí ela não aguentou isso, aí eu rodei a baiana. Aí eu rodei a baiana, foi na mesma hora. Eu digo, mulher, e aquele planejamento todo? Ela disse, foi tudo por água abaixo. Eu disse, porque o lobo da ira tomou conta de mim. Eu digo, é verdade. Adriana, eu derrubei mesa, eu derrubei cadeira, eu quase dou nela, só não dei nela porque ele entrou no meio, mas ele apanhou. Eu digo, meu Deus do céu. Aí ela disse, eu preciso tomar um passe, porque eu estou totalmente desequilibrada. Eu digo, minha filha, eu não vou lhe dar um passe não, porque eu tenho medo de até eu ficar desequilibrada. Do jeito que você está. E aí ela foi, sentou, chorou, arrependida. Aí bateu o arrependimento. Porque a gente planeja a ação, mas ninguém planeja a reação. Ninguém. Porque a nossa reação é instintiva, é daquilo que está lá oculto em nós, que está lá no inconsciente. São as nossas ferramentas, né, de autoproteção. Na realidade são os lobos uivando dentro da gente. Na época lá dos instintos ainda, quando a gente sentia, por exemplo, o clã ameaçado, a gente avançava, podia matar, mas protegia. Então nós precisamos nos conhecer, porque quanto mais nós nos conhecemos, maior é a probabilidade de nós reagirmos de acordo com o que nós planejamos. Porque se nós não nos conhecemos, se eu sei que eu tenho um gatilho que dispara, por exemplo, para o ciúme, eu preciso evitar o gatilho. Porque o ciúme é um sentimento, é uma emoção e é uma sensação muito simples de compreender. Porque o ciumento é aquela criatura que diz assim, não olha para o lado não. Tu tá falando com quem no telefone? Não, você não vai sair com essa roupa não, você não vai sair sozinho não. Por quê? O ciumento é porque é meu, ou então é minha, é meu, ninguém toma, ninguém pode olhar. E se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Aí o ciumento é aquela criatura que diz, é meu, é meu, é meu, é meu. Tem até uma música assim, né, com esse refrão. O ciumento tem como sentimento básico do ciúme uma coisa que todos nós conhecemos. Chama o quê? Egoísmo. É meu. Meu. É meu. Então não permito que ninguém me tome, que ninguém olhe. Ah, Adriana, mas o ciumento, todo ciumento é egoísta. Ele é egoísta. Às vezes ele é vaidoso. Por que não? Porque aquela mulher é bonita, aquela mulher tem uma posição social assim. Então eu quero ela para mim por esse motivo. Para expor. Aí nós não conhecemos a origem dos nossos sentimentos ou das nossas emoções e deixamos que elas nos domem. Então essas emoções desajustadas, esses lobos que habitam ainda em nós, esses instintos corrompidos pelas sensações e pelas emoções desajustadas, elas necessitam de direcionamento. Como? Se autoconhecendo. Nós precisamos fazer isso todos os dias, autocrítica. Precisamos lembrar que a nossa jornada aqui na Terra
A nossa meta evolutiva não é apenas crescer intelectual e moralmente. A nossa meta evolutiva é aperfeiçoar o sentimento. Porque lembra o que Lázaro diz? É uma jornada. Primeiro o instinto, depois as sensações, o sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Então a nossa jornada evolutiva, a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, não é só para adquirir bens materiais, até porque eu não conheço nenhum caixão com gaveta. Vocês conhecem? Gaveta no caixão? Não, né? E um cortejo fúnebre com a mudança, a graneiro atrás, levando tudo que você tem. Já viram? Não. Fica tudo. Tudo que é material fica. Então o que é que nós necessitamos? Aperfeiçoar o sentimento. Lição da Joana de Ângeles. Nossa meta aqui, nessa jornada, é aperfeiçoar o sentimento. Porque quando nós começarmos a aperfeiçoar o sentimento, nós vamos compreender o que o Cristo quis dizer com amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós começarmos a aperfeiçoar os nossos sentimentos, nós vamos compreender por que nós não devemos fazer ao outro aquilo que não queremos para nós. Quando nós começarmos nessa jornada de descoberta das nossas fraquezas e começarmos a combater em nós os excessos e a domar os nossos maus instintos, quando nós começarmos a educar as nossas emoções, quando começarmos a usar com inteligência as nossas emoções, porque inteligência e emoção podem andar de mãos dadas. Vocês devem conhecer um livro muito famoso chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Quem nunca leu, a primeira parte é árida, é dura. Depois você passa da primeira parte, que é quase toda científica, você consegue compreender o livro. Então, quando a gente começa nesse processo de autoeducação, nós vamos domando os nossos lobos. E tudo em nós é sentimento e emoção. Por que a maioria das pessoas que comete o suicídio faz isso geralmente ligado a uma emoção, a um sentimento? Porque o suicida nunca está querendo exterminar a própria vida. O que ele quer é acabar com a dor. Ele quer eliminar a dor. Não é a vida, é a dor. Então ninguém se mata, por exemplo, porque não conseguiu resolver uma equação do segundo grau. Ninguém se mata porque não sabe conjugar um verbo. As pessoas às vezes se matam porque não conseguem resolver uma aflição emocional, sentimental, psicológica. Então, a nossa meta aqui é caminhar em direção do aperfeiçoamento. Ainda não é ser santo, então a gente não precisa se mutilar, porque não é perfeito. Nossa caminhada, nossa jornada aqui é em direção do amor ensinado pelo Cristo, que é o modelo e guia, o farol da humanidade. Porque um dia, todos nós, lembrando lá a passagem do Lázaro, um dia todos nós despertaremos a centelha divina que se encontra às vezes adormecida. Despertaremos essa centelha divina. E o grande objetivo da nossa jornada aqui, como diz a Joana de Ângeles, depois de vencer os nossos lobos, depois de vencer as nossas fraquezas, e quem sabe assim um dia a gente consiga dizer lá como Paulo de Tarso, não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim, porque aí eu já domei os meus lobos. Mas o nosso objetivo aqui, o objetivo da nossa existência, o objetivo das nossas vidas, das nossas dores, das nossas lutas, é despertar em cada um de nós o anjo que dorme. Muito obrigada.